Existe um grito de chega, preso na garganta de todos que sofrem. Sofrimento, maldade e injustiça chegaram ao seu limite, a humanidade já não suporta, o mundo geme. E o céu? Do céu vem a resposta. Chega, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Já estamos no 6º episódio de nossa série e já percebemos que o julgamento de Deus é coisa séria. Nos episódios anteriores, vimos que o julgamento de Deus é necessário e que foi avisado pelas profecias bíblicas. Esse aviso foi dado com precisão histórica, sabemos quando e onde. O julgamento já está acontecendo. A primeira das 3 fases do juízo já começou. Nesse momento, precisamos avançar nesse estudo e certamente uma pergunta deve ser respondida. Afinal, qual o critério usado por esse tribunal? A Bíblia nos aconselha em Tiago 2,12 a ter o seguinte procedimento. Vamos ler o texto que diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A resposta é clara. Há uma lei, a lei da liberdade, pela qual será realizado o julgamento. Qual lei de liberdade seria essa? No mesmo capítulo, nos versos anteriores, encontramos a explicação. Nos versos 10 e 11 de Tiago, capítulo 2, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. A Bíblia deixa claro qual é a lei da liberdade. A afirmação categórica de que toda lei deve ser guardada e de que até mesmo um só de seus itens devem ser seguido, pois quem falhar em apenas uma parte será culpado de todos, é super abrangente e coloca sobre os filhos de Deus grande responsabilidade. O texto ainda vai mais longe na sua explicação sobre essa lei usada no julgamento. Com precisão cirúrgica, Tiago cita como amostra uma parte da lei, o 6º e o 7º mandamento das tábuas entregues a Moisés lá no Sinai. O não matarás e o não adulterarás são apontados como interdependentes. Obedecer a um em detrimento do outro não resolve. A afirmação toda a lei coloca os outros 8 mandamentos na mesma situação de interdependência. Em outras palavras, quem guarda um mandamento deve guardar todos. Os 10 mandamentos citados por Tiago são aqueles entregues a Moisés no Monte Sinai e foram escritos pelo próprio dedo de Deus e estão registrados em Êxodo capítulo 20. Alguém pode perguntar, então basta guardar os 10 mandamentos que não serei condenado no juízo de Deus? As coisas não são tão simples assim. Com toda certeza bíblica, se pode afirmar que mesmo o mais fiel guardador da lei de Deus é dependente da graça de Jesus para a sua salvação. Afinal, o mesmo texto diz que se cair em um só ponto, caiu em todos. E quem não caiu, pelo menos, em um ponto? A Bíblia afirma, pela graça sois salvos, lá em Efésios 2:8. Nunca é demais repetir, as obras não salvam. Mas se somos salvos pela graça, seremos julgados pelas obras? Essa é uma boa pergunta que será respondida nos próximos episódios. Agora, contudo, é importante saber que mais do que a simples forma da lei, as formas exteriores de obediência, o que Deus quer de nós é que vivamos o espírito da lei. O que seria esse espírito da lei? Tiago o chama de lei régia. Vamos ler o verso 8 do mesmo capítulo. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. O espírito da lei é o amor. A lei expressa o caráter de Deus e Deus é amor. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, verso 10 afirma isso.
A Bíblia tem leis que devem reger a vida de todos os filhos de Deus. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7,12 diz isso. Nenhum ponto deve ser deixado de lado. Todos dependem um do outro, pois todos estão baseados em um só ponto: o amor. A conclusão e o resumo prático disso tudo é que, diante da realidade do julgamento, todos nós devemos observar os mandamentos de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, isso é expresso da seguinte maneira. Vamos ler. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todo julgamento dos tribunais aqui da terra deve julgar com justiça. Isso nem sempre acontece. Mas podemos ter certeza que o julgamento de Deus há justiça. Todos serão julgados com a mesma regra. A lei de Deus é eterna e universal. A lei de Deus é para todos e é para sempre. E como o Salmo 119, verso 172 diz, todos os mandamentos são justiça. Hoje, você é convidado a ser um guardador da lei justa de Deus, a viver em preparação para o julgamento que chegou, a ser obediente aos mandamentos bíblicos, de Gênesis a Apocalipse. Você aceita o amor de Deus e deseja viver o amor dele em sua vida? Então guarde a lei. Jesus te diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 15, 14, verso 15. Você está guardando a lei? Então se alegre, tenha esperança, pois o tempo chegou. Vamos dizer chega. Chega, Jesus. Eu posso orar por você? Senhor Deus, estamos diante da sua presença. Eu aqui e aqueles que estão assistindo lá onde estiverem e quando estiverem. E o Senhor é um Deus poderoso, soberano, um Deus de perto, um Deus de longe, e nesse momento eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos que assistem a esta programação. Por favor, Senhor, nos dê a capacidade, a partir do seu Espírito e da sua graça, para sermos obedientes às suas leis. Nos dê, conforme a sua vontade, direção, correção, arrependimento e forças para viver o que o Senhor planejou para a gente. Senhor Deus, muitas vezes somos falhos em guardar a sua lei. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Mas nós imploramos ao Senhor e dizemos: queremos amá-lo, desejamos viver em seu amor. Por isso nos ajude a ser fiel aos seus mandamentos. Essa bênção nós pedimos e cremos que o Senhor dará a todos os seus filhos que a pedem com sinceridade. Pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado comigo deste episódio. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e até a próxima. Faça desse momento um momento de aliança com o Senhor. Renove seus pactos e diga: Senhor, eu quero ser fiel todo o tempo. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Tá bonito, diga: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Senhor é perfeita, restaura a minha alma. Diga: não terei outros deuses diante de mim. Não
farei para minhas esculturas. Não tomarei o nome do Senhor em vão. Lembrarei que o sábado é para adoração. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, restaura a minha alma. Honrarei o meu pai e a minha mãe. Não matarei, não adulterarei, não furtarei e não direi falso testemunho. Não cobiçarei o meu próximo. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, restaura a minha alma. Não mais em pedra, mas do meu coração. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Não mais em pedra, não mais em pedra, mas do meu coração. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. A lei do Senhor, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Para terminar, a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a minha alma. Amém?